alunos do segundo ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre o romantismo e o século XIX, né? E dentro desse assunto nós vamos falar sobre o romantismo e as artes no Brasil. Tá? Dentro desse assunto nós vamos ver os seguintes tópicos. O início do movimento romântico no Brasil, né? Nós vamos aí focalizar os temas que foram mais privilegiados aí na produção das obras de arte, e vamos ver também quais foram as linguagens que participaram desse movimento. Tá? Entre elas, a gente pode destacar que houve literatura, música e as artes plásticas. Vamos ver a contribuição de cada uma dessas linguagens da arte. Bem, dentro dessa construção desse panorama das artes no Brasil, né? O que a gente tem que falar? A gente tem que falar que o movimento romântico ele teve início nas primeiras décadas do século XIX, tá? E ele participou, né, daquela afirmação, foi logo depois da independência, participou da afirmação, né, do Brasil como Estado, como nação, e para isso os autores eles usaram temas que focalizavam o cenário natural, tá, e o cenário político do Brasil. Quais foram as linguagens da arte que participaram dessa construção? A literatura, a música e as artes plásticas. Bem, em 1940, né, a AIBA, a Academia Imperial de Belas Artes, ela promoveu uma série de exposições, né? E depois, como parte desse incentivo a essa construção da cultura da arte, né? Em 1845, ela criou o Prêmio Viagem da AIBA. Né? Os alunos que se destacassem ganhavam aquele prêmio de viagem para a Europa para fazer um curso de prosseguimento de estudos, né? O meio artístico brasileiro nessa época, tá? Ele adotou como construção, né, a estética romântica europeia. Por quê? Porque os professores da Academia Imperial de Belas Artes, eles vieram para cá e aplicaram o estilo que estava vigente na Europa. Tá? Eles vieram com a missão francesa e vieram construindo o que tinha de mais moderno na Europa, né? E dessa forma o romantismo foi difundido no Brasil, né? Esses artistas estrangeiros inseriram aqui a estética romântica. Tá? O que eles pintavam? Vistas de panoramas, cenas pitorescas, paisagens. Tá? E o tema que teve um grande privilégio foi o tema indigenista, tá? Que é uma figura, geralmente era retratado de uma forma idealizada, né? Mas não só na pintura. O indígena ele foi privilegiado na literatura, na pintura, na música, na escultura e nas artes plásticas. Nós vemos aí, né, essa pintura, várias pinturas em que o índio ele é retratado. Nós temos a Moema, que é do Vitor Meirelles, em 1866, né? Nós temos também a Iracema, né? E o Último Tamoio de 1883, do Rodolfo Amoedo, né? Aqui nós temos a Morte de Atalá, também de Rodolfo Amoedo, de 1883. Tá? É uma obra de óleo sobre tela e está no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Na escultura, tá? Nós temos aí, né,
a obra de Louis Rocher, tá? É o monumento a Dom Pedro I, fica na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, e o material dele é granito, ferro e bronze. Notem que na parte de baixo, ali no pedestal desse monumento, nós vemos a figura dos índios, figuras indígenas em várias posições. E essas figuras, na verdade, eles estão retratando cada um dos rios brasileiros, né? Temos também a obra Moisés e Jacobete, né? É uma obra do Pedro Américo. O Pedro Américo ele pintava, né, temas ligados à literatura romântica, à religiosidade medieval. Gostava também de pintar temas bíblicos e orientais, tá? Que compareceram de forma bastante insistente na obra dele, né? Nós temos também, do Pedro Américo, o Voto de Heloísa, né, de 1880, está no Museu de Belas Artes. E temos a Judite e Holofernes, né? Essa obra também tem um outro nome, Judite Rende Graças a Jeová, uma obra que está no Museu Nacional de Belas Artes. Tá? Eu falei para vocês que os temas estão ligados a esse romantismo, mas também está ligado ao aspecto político, né? Então nós tivemos um conflito bélico nesse período e ele também foi retratado pelo Vitor Meirelles. Nós tivemos a Batalha Naval de Riachuelo, né? Que o Vitor Meirelles ele era um pintor de história, né? Um pintor de pintura e história, e ele fez várias obras, entre elas essa Batalha Naval do Riachuelo, que está no Museu Histórico Nacional. Ainda dentro desse cenário, né, de Guerra do Paraguai, nós tivemos a Batalha do Havaí, é um momento alto também da Guerra do Paraguai, e leva esse nome porque essa batalha ela aconteceu um dos momentos mais importantes e foi à beira do rio Havaí, né? Bem, é importante a gente saber, tá, que houve um comprometimento dos artistas com a construção, tá, do Estado brasileiro e da nossa nacionalidade. E isso fez com que o Brasil se manifestasse, sobretudo na afirmação desses elementos, né? E elementos que são locais, né? E são pitorescos, tá? E particularmente na arte brasileira, tá? Através dessas referências históricas, né? Bem, relembrando, o que a gente tem que saber, tá, sobre o romantismo e o século XIX, mais especificamente sobre o romantismo e as artes no Brasil? Que o movimento romântico no Brasil ele teve início nas primeiras décadas do século XIX. Ele influenciou nas diversas linguagens da arte, tais como a literatura, a música e a arte plástica. O tema indianista, né, é considerado o tópico romântico por excelência, tá? E que o romantismo nas artes participou do projeto de construção do Estado brasileiro, tá? Bem, eu estou deixando aqui para vocês uma atividade, tá? E essa atividade vocês vão fazer consultando na internet e vão botar a resposta no caderno de vocês. O que é? O movimento romântico no Brasil influenciou na literatura, na música e nas artes plásticas. Responda à seguinte questão. A obra O Guarani, composta entre 1867 e 1868, de Carlos Gomes, teve sua composição baseada em qual obra? Então pesquisem, muito bonito
a história dessa ópera, né? Ela é de um brasileiro, o Carlos Gomes, e ela tem a ver com esse momento do romantismo no Brasil, tá? A nossa aula continua, nossa aula para por aqui, né? Continua na próxima aula. Até lá, um abraço e por hoje é só.